Fala galera, tudo bom com vocês? Na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a nomenclatura de compostos orgânicos. Então, dando continuidade ao nosso curso de orgânica, vamos... A primeira coisa que a gente tem que saber é que para dar nomes para compostos orgânicos, a gente tem que seguir uma regra ou as regras que a IUPAC determina. E quem é a IUPAC? Né? A União Internacional da Química Pura e Aplicada, ou em inglês seria International Union of Pure and Applied Chemistry, o equivalente à Liga da Justiça ou os Vingadores da Química, que são aqueles que determinam o que pode e o que não pode ser feito dentro da química. Porém, apesar da IUPAC apresentar as regras para a gente dar nome ou nomear os compostos orgânicos, ainda existem nomes usuais ou históricos usuais em vigor. Então tem que tomar um certo cuidado, porque às vezes aparecem esses nomes aqui, aparecem esses nomes. Tá bom? Primeira coisa, para a gente conseguir dar nome aos nossos compostos, a gente precisa entender que dentro do composto, dentro da cadeia carbônica, que é toda a sequência de carbonos que existe uma cadeia principal. E essa cadeia principal existem regras para selecioná-la, tá bom? A primeira regra que você tem que ter em mente é que ela deve ter o maior número de carbonos sequenciais possíveis. A segunda regra é que o átomo do grupo funcional tem que estar presente dentro dessa cadeia e o maior número de insaturações, isso é, ligações duplas ou ligações triplas, tá bom? Então, peraí, o átomo do grupo funcional. Repara que aqui ó, eu tenho um grupo OH, que é o grupo funcional álcool, tá bom? O átomo que o contém é esse átomo aqui. Ó. Então, onde eu vou começar a selecionar a cadeia principal? A partir dele, necessariamente a partir dele, tá bom? Se existirem dois ou mais possibilidades com o mesmo número de átomos de carbono, contendo a função orgânica, contendo o maior número de insaturações possíveis, mas ainda assim existam duas ou mais possibilidades, você vai escolher aquela que apresenta o maior número de ramificações, tá bom? Então vamos lá, ó. Primeiro caso aqui, estamos começando por esse átomo, nós estamos selecionando esse átomo, e aí a gente chega nesse momento aqui, ó, eu tenho que fazer uma escolha. Ou eu desço e fecho aqui a cadeia, ó. Então, isso daqui se torna ramificação. Ou, então a cadeia principal teria 3 carbonos. Ou a gente continua. E isto daqui passa a ser ramificação. E a cadeia principal passa a ter 4 carbonos. Como 4 carbonos é maior do que 3, essa é a sequência da cadeia principal. Já vou te ensinar a nomear, tá? Então, como o grupo funcional é o átomo mais importante, nós vamos começar a numerar por aqui, ó. 1, esse é o carbono 2, o 3 e, por fim, o 4. Tá? Então, para começar a dar nomes para o composto orgânico, a gente precisa, na verdade, primeiro saber selecionar a cadeia principal e depois numerar a cadeia principal. Vamos dar uma olhada nessa situação aqui embaixo, que a situação é um pouco mais complexa. Veja que nós não temos nenhum átomo diferente de carbono e hidrogênio, portanto não existe um grupo funcional, tá? E também não temos nenhuma ligação dupla ou tripla, portanto também não há insaturações. Então podemos começar por onde a gente bem entender. Então eu vou fazer algumas seleções aqui para a gente pensar, pode ser? Ó, vou começar por aqui, ó. Vou reto. Eu peguei 5 átomos de carbono. Agora, eu vou começar pelo mesmo lugar onde eu comecei, só que agora eu vou descer aqui, ó. Aqui eu peguei 6 átomos de carbono, tá bom? Então, peraí, 6 átomos de carbono é mais do que 5, então eu já posso eliminar essa seleção aqui. Vamos pegar agora outra seleção. Vou começar aqui por esse lado. Eu também peguei 6 átomos de carbono. Opa, isso, tá indo, tá indo, tá indo. Também peguei 6 átomos de carbono. E também peguei 6 átomos de carbono. Então veja que todas essas possibilidades são equivalentes. São equivalentes. Aí um detalhe importante. Vamos lá. Olhando para a seleção roxinha,
né? Então, vamos apagar aqui que está difícil de ver, então, vamos lá. Apagou. A seleção roxa é essa daqui, ó. 6 átomos de carbono. Uma ramificação. Só uma ramificação. Seis átomos de carbono, 3 ramificações. 3 ramificações. Como o número de átomos é idêntico, mas eu tenho que selecionar sempre o maior número de ramificações, essa seleção seria melhor. Aí, Ivan, mas e se você pegasse uma outra seleção, por exemplo, contendo os átomos de cima, né? Então, vamos lá, vamos pegar esse daqui, por exemplo. É a mesma coisa, meu cara, é a mesma coisa. Porque, ó, continua tendo 3 ramificações idênticas, tá? Se você pegasse aqui, ó, isso daqui passaria a ser ramificações. Veja que é idêntica, é CH3, CH3. Então, qualquer uma dessas que você pegue é válida. Então, vamos lá, vamos selecionar uma bonitinha aqui. Cadeia principal selecionada. Ixi, Ivan, por onde que eu começaria a contar agora? Olha, não tem grupo funcional, não tem insaturação. Se eu começar a contar por aqui, ó, desse lado aqui, ó, 1, 2, 3, 4. A minha primeira ramificação vem no 4. 5 e 6. Então, quantas ramificações eu tenho? Olha, eu tenho uma no 4 e 2 no 5. Então, essa conta aqui daria 14, tá bom? E se a gente fizer agora a contagem pelo outro lado, ó, 1, 2, no 2 tem 2 ramificações, no 3 tem uma ramificação, 4, 5 e 6. Então, as nossas contas seriam, olha, eu tenho 2 no carbono 2 e uma no carbono 3. Se você fizer essa soma aqui, dá 7. Quem é menor? O 7. Então, você vai começar a contar por esta extremidade aqui, tá bom? Então, vamos deixar agora bonitinho, arrumadinho aqui, selecionada a nossa cadeia principal. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre a numeração, porque tudo isso daqui é extremamente importante para a gente determinar o nome do nosso composto, tá bom? Então, a gente vai começar a contar daqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Beleza, galera? Vamos lá, seleção de cadeia principal. Coloquei aqui 2 camaradas para a gente trabalhar. Primeira coisa, o que a gente tem que lembrar? Olha, o grupo funcional é mais importante do que a insaturação e que é mais importante do que a ramificação. Tá bom? Então, vamos lá. Ó, tem grupo funcional nesse composto aqui, ó, nesse primeiro exemplo à esquerda? Não, não tem. Mas tem insaturação. E eu tenho que conter a insaturação dentro da cadeia principal. Então, eu vou começar aqui, ó. Dá uma vontade de subir, pegar mais 3 átomos para cá, ou descer, pegar mais 3 átomos. Mas você não pode, você tem que ir reto por conta da insaturação. Ivan, mas aí você está pegando só 2 átomos, não 3. Eu sei, mas você tem que pegar a insaturação. Essas extremidades aqui passam a ser ramificações, tá bom? E vou da onde eu começaria a contar? Olha, da insaturação. Não tem grupo funcional. Então, quem é mais importante agora? A insaturação. Então, você vai pela extremidade, ó, da cadeia mais próxima da insaturação. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá bom? Vamos pegar esse daqui, ó. Já vamos começar pelo grupo funcional. O grupo funcional é um ácido carboxílico. Subiu. Ó, se vier para a direita, a gente pega mais 3. Se vier para a esquerda, pega mais 3. Se vier para a esquerda e subir, pega 4. Dá vontade de ir lá pegar os 4. Porém, ó, tem a insaturação. Então, você vai ter que vir aqui, ó. Você tem que garantir que a insaturação esteja dentro. Tá? Então, garantimos que a insaturação está dentro. Vou começar a contar da onde, Ivan? Ó, a insaturação
está aqui no carbono 1, mas também a função está no carbono 1. Qual desses dois é mais importante? A função. A função. Então, você vai começar a contar da função. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O resto que sobrou para fora é ramificação. Ivan, isso daqui é ramificação? Lógico que não. Isso daqui é grupo funcional. Tá bom? Bem, e para numerar a cadeia, né? Vamos numerar a cadeia. Você sempre vai ter que numerar, pessoal, da extremidade mais próxima de um determinado evento ou de uma situação específica. E o que é esse evento ou situação específica? É um grupo funcional, a insaturação ou a ramificação, tá? Então pegamos lá, ó, selecionamos essa cadeia. Como ela tem grupo funcional, nós vamos numerar ela a partir desse evento. Ó. 1, 2, 3 e 4. Então veja que no carbono 1 existe o grupo funcional e no carbono 2 existe uma ramificação. Beleza? Selecionando essa cadeia aqui, ó, já tínhamos selecionado ela. Mesma coisa. Não tem grupo funcional, não tem insaturação, só tem ramificação. Então você vai começar da extremidade mais próxima da ramificação. Ó. 1, 2, na 2 tem ramificação e na 3 tem ramificação. 4, 5 e 6. Tá certo? Mesma coisa aqui. Já selecionamos essas cadeias. Por onde a gente começa? Começa pela insaturação. Então, ó, na 1 tem insaturação, na 4 tem insaturação. É sempre do carbono que a insaturação sai, é sempre do carbono que a ligação está saindo. Então, é no carbono 1 e no carbono 4. No carbono 2, vou marcar aqui de verde, no carbono 2 nós temos uma ramificação, no carbono 4 temos mais 2 ramificações, tá bom? Então, essas daqui são as ramificações em questão, tá bom? Vamos lá, vamos selecionar a próxima cadeia. A próxima cadeia a gente já tinha também feito. Beleza. Quem vai ser o carbono 1? Carbono da função. 2, 3, temos ramificação. 4, 5, temos insaturação e ramificação. Beleza? Então, esses são os 3 carbonos importantes desse composto. Como é que a gente vai dar nome, pessoal? O nome, ele segue uma regra rígida, que é prefixo. Prefixo vai ser a quantidade de carbonos que existem na cadeia principal. Infixo, o tipo de ligação que existe dentro da cadeia principal. E o sufixo, a função orgânica. Acontece que entre o prefixo e o infixo, isso é, entre a quantidade de carbonos e o tipo de ligação, você pode ter números que indicam a posição do tipo de ligação. E entre o tipo de ligação e a função orgânica, pode também existir um número que indica a posição da função orgânica. Nossa, Ivan, complexo. Não, não é complexo. Pessoal, acredita em mim que a nomenclatura orgânica ela faz muito mais sentido do que a nomenclatura inorgânica. A nomenclatura orgânica, se você tiver muito bem claras as regras, você vai ouvir um nome e você consegue, a partir do nome, converter em uma molécula. Ou pegar uma molécula e, a partir da molécula, converter em um nome. Tá? Então, vamos lá. Primeiro vamos entender o que é o prefixo, o infixo e o sufixo e vamos... Prefixo. Prefixo indica a quantidade de carbonos. Se a sua molécula tiver um carbono, ela tem o nome met. 2 carbonos, et. 3 carbonos, prop. 4, but, não é but, tá? Não é aula de inglês, é but. 5, pent. 6, ex. 7, hept. 8, non. 10, dec. 11, undec. E 12, dodec. Eu coloquei tudo em caixa alta, mas não necessita colocar em caixa alta, tá bom? Beleza. Então, peraí, ó, vou começar a escrever o nome. Não, depois a gente escreve o nome e tenta entender a estrutura dele. Infixo. Se todas as ligações entre carbonos forem ligações simples, nós teremos o infixo an. Se existir uma ligação dupla, uma única ligação dupla dentro desse composto inteiro,
nós teremos o infixo em. Ivan, mas espera aí, existem 99 ligações simples e uma ligação dupla. Tudo bem, não tem problema. O que a gente vai indicar é sempre a ligação diferente. Então, aquela ligação dupla, ela é mais importante do que a ligação simples. Então, a gente não escreve em, an. Não, a gente escreve só em. A gente já entende que todo o resto é ligação simples, tá? Ligação tripla, in. Ivan, mas e se tiver uma dupla e uma tripla? Aqui embaixo, ó. Se tiver uma dupla e uma tripla, você vai indicar em, in. Se tiver 3 triplas, tri, in. 2 triplas, di, in. 3 duplas, tri, em. 2 duplas, di, em. Nossa, e vê se tiver 3 duplas e 2 triplas. 3 duplas e 2 triplas. Triem, diem. Tá certo? E assim por diante. E o sufixo, ele indica a função orgânica. Então, todo composto orgânico terminado lá em O, com salvas, exceções, O é um hidrocarboneto, OL é um álcool, ONA é uma cetona, AL é um aldeído e assim por diante. Então, agora, presta atenção rapidinho aqui, ó. Pensa comigo nesse nome. Etanol. Etanol. Você vai quebrar a molécula, você vai quebrar o nome em prefixo, infixo e sufixo. Prefixo, et. Quantos carbonos? 2 carbonos. An, só ligação simples entre os carbonos. Iol, álcool. Tá bom? Então vamos lá, ó, 2 carbonos, só ligação simples e álcool. Então, opa, apaguei até a palavra etanol. A gente escreve de novo, não tem problema. Então, olha, 2 carbonos ligados por intermédio de uma ligação simples, carbono faz 4 ligações. Apresenta OL. OL é um OH ligado a um carbono que só faz ligação simples. Então, aqui vão ter 2 hidrogênios e aqui 3 hidrogênios. Eu sempre completo o total de ligações para 4, que faltam para 4, com hidrogênio. Pronto, a partir do nome eu chego na estrutura. Etanol. Ah, Ivan, mas eu não sabia que era OH. Calma, você ainda não aprendeu função orgânica. Você vai aprender. Mas a ideia é você entender a estrutura de como se dar nomes para compostos orgânicos, para que quando a gente chegue nas funções orgânicas, faça sentido o que você está fazendo. Tá bom? Então vamos pegar aqui um exemplo. Vamos lá, aqui não tem dúvida, né? Cadeia principal é isso daqui mesmo. Também não tem dúvida por onde começar a contar, porque não tem grupo funcional, não tem saturação, não tem ramificação, não tem nada. Você pode começar a contar de qualquer extremidade. Querido, não vai começar a contar aqui no meio, né? Não pode. Você vai começar a contar de uma extremidade, tá bom? Então vamos lá, ó, vamos contar aqui. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. 5 carbonos é pente. Só ligação simples, só um risquinho simples. Então, estamos falando de AN. E é um hidrocarboneto. Hidrocarboneto. Então, é O. Então, vamos lá. Como é que fica o nome desse cara aqui, ó? Pentano. Tá bom? Acho que fica tranquilo de se entender. Você fez uma construção aí, uma análise a partir da estrutura do composto. E a partir da análise da estrutura do composto, você acaba dando o nome. Vamos selecionar essa cadeia principal aqui. Ó. Essa cadeia principal já apresenta aqui para nós algo interessante, que é a insaturação. Então, temos que começar a contar por aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Necessariamente por aqui. A dupla ligação sai do carbono 1 para o carbono 2. Beleza? Então, peraí, vamos lá. 5 carbonos. 5 carbonos, pente. Tem uma ligação dupla. Então, isso daqui é em. Ivan, mas está no carbono 1. No carbono 1, eu não preciso colocar o número. Ele é facultativo. Eu coloco se eu quiser. Tá bom? E é um hidrocarboneto. E se é um hidrocarboneto, termina com O. Qual é o nome desse composto, então? Então, o nosso segundo composto é o penteno.
Ivan, mas e se eu quisesse colocar o número? Como é que ficaria isso? Vamos lá, vamos colocar um número aqui para a gente entender. Está no carbono 1, não está? Então poderia ser o pente hífen 1, posição da ligação dupla, eno. Pronto. Então penteno ou pente-1-eno, mesma coisa, tá? Selecionamos a cadeia principal aqui do terceiro exemplo nosso. Repara que aqui, ó, eu tenho duas duplas ligações. Então vamos começar a contar primeiro da esquerda para a direita. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Quais são os carbonos que têm as duplas ligações? Olha, o carbono 1 e o carbono 3. 1 mais 3 deu 4. Vamos ver a outra possibilidade agora, contando da direita para a esquerda. Ó. 1, 2, 3, 4, 5. Onde estão os carbonos das duplas ligações? Olha, no carbono 2 e no carbono 4. Então, 2 mais 4, 6. Quem é menor, 4 ou 6? 4. Então, você vai manter a contagem do lado do 4, certo? E você vai descartar essa outra contagem aqui. Vamos lá, vamos dar um nome para o composto? 5 carbonos. Novamente, ó, pente. Temos duas duplas. Duas duplas. Agora, com duas duplas, não tem como, meu camarada. Você vai ter que dizer a posição deles. Quais são as posições deles? Olha, no carbono 1 e no carbono 3. E como são duas duplas ligações, é um di-en. E hidrocarboneto. Então, O no final. Tudo bem até aí? Então vamos lá, vamos escrever agora o nome desse camarada aqui. Então, escrevendo, ficou o pente hífen 1,3 posição. Na posição 1, vírgula. Na posição 3, duas duplas e hidrocarboneto. Pente 1,3 de eno. Beleza, galera? Então, acho que agora fica um pouco mais claro como dar nome aí para os compostos. Tá? Então, esses daqui foram os materiais que eu utilizei na aula de hoje. Exercício. Vamos embora. Exercícios. A fórmula molecular do hidrocarboneto de cadeia carbônica, olha que monstrinho. Então, o que a gente tem que entender? Aqui existe um carbono, tripla ligação, carbono, simples ligação, carbono, dupla ligação, carbono, simples carbono, dupla carbono, simples carbono, tripla carbono, carbono. Agora a gente vai colocar hidrogênio. Olha, esse carbono aqui está fazendo 3 ligações, então aqui ó, tem um hidrogênio. Esse carbono aqui está fazendo 4, esse está fazendo 3, então aqui tem 1. Esse está fazendo 3, aqui tem 1. Esse está fazendo 3, tem 1. 3, tem 1. Esse daqui já tem 4. Ó, 1 para cá, 3 para lá. Esse também tem 4. 1 para cá, 3 para lá. Esse só tem uma. Então, esse cara aqui, ó, tem 3 hidrogênios. Então, vamos lá. Qual é a fórmula molecular? Lembra? Chomps, hein? Nessa sequência. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 carbonos e hidrogênios. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C9H8, alternativa A. Os hidrocarbonetos acetilênicos são representados pela fórmula CnH2n-2. A alternativa correta, que apresenta 4 compostos hidrocarbonetos acetilênicos, respectivamente com 2, 3, 4 e 5 carbonos, 5 átomos de carbono, é... Então, peraí. Ele te deu a fórmula, pessoal, CnH2n-2. Tudo bem? Bem, vamos lá. Pensa comigo aqui, ó. Opa, vamos mudar de cor. CnH2n-2. Tá. Se eu colocar aqui o eteno, vamos começar com o eteno, né? Como é que eu faço a análise aqui, ó? Et em O. Então é só carbono e hidrogênio, tem uma dupla
e 2 carbonos. Então, vamos colocar aqui os 2 carbonos. 2. Tem uma dupla. Então, se esses carbonos fazem 4 ligações e eles estão fazendo uma dupla, significa que aqui tem mais 2 hidrogênios e aqui tem mais 2 hidrogênios. Tudo bem? Qual seria a fórmula molecular dele? Ó, C2H4. Tá, essa fórmula que a gente está tentando aqui, ó, que a gente obteve, ela se enquadra nesse valor? Veja o seguinte, N é um número inteiro. Quantos carbonos tem na nossa fórmula? Aqui, ó, 2. Então vamos lá, vamos pegar a fórmula que ele deu para nós. O CN, H2N, menos 2. Ô, caraca. Menos 2. Então, quantos carbonos? 2. Então, ó, C2H, 2 vezes 2, 4, menos 2, 2. Então, o composto que ele está propondo, que a gente ache por essa fórmula, tem que seguir exatamente esta fórmula. O nosso composto da letra A, o primeiro composto da letra A, seguiu a fórmula? Não seguiu. Então, é a letra A? Não pode ser. Tá bom? Vamos fazer a mesma coisa agora para a letra B. Etano. Et, an, o. Vamos montar a estrutura. Et, 2 carbonos. An, ligação simples. Bem, carbono tem que formar 4 ligações. Se esse carbono aqui está fazendo uma ligação, significa que faltam 3 hidrogênios. O mesmo para o outro, 3 hidrogênios. Então a fórmula dele é C2H6. Tá, mas espera aí. Para 2 carbonos, a fórmula tem que ser C2H2. Então também não é esse. Vamos para a letra C. Etino. 2 carbonos. In, uma ligação tripla entre eles. Carbono faz 4 ligações, então 1 hidrogênio para cada. Ó, C2H2. Espera aí. Esta fórmula que nós acabamos de obter é igual à fórmula que ele está dizendo que a gente precisa obter, não é isso? Então, letra C. Beleza? Dê o nome dos alcanos representados por suas fórmulas estruturais. Então, bora lá. Vamos começar pela letra A, selecionou a cadeia principal. Não tem ordem por onde começar, então ficou tranquilo, tá fácil. São 4 carbonos, vamos lá, vamos anotar. 4 carbonos. Só ligação simples e hidrocarboneto. Então ficou, ó, but, 4 carbonos. An, o, butano. Um dos gases do botijão de gás em casa, o GLP. Tá? Agora vamos pegar aqui, ó, antes de fazer a letra B, eu vou fazer com você a letra C, tá bom? Letra B eu tenho que te mostrar uma malandragem que está rolando aí. Então na letra C, ó, 1 carbono, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ela é a própria cadeia principal. 9 carbonos na cadeia principal. Então, vamos lá, 9 carbonos. Só ligação simples. Está vendo que é só um risquinho? Ó, ligação simples, 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 simples. Então, aqui está tranquilo. Então, ó, 9 carbonos, ligação simples e só carbono e hidrogênio. Então, O. Então, vamos lá. Ó, non, an, o. Nonano. É o nome do composto da letra C. Tá bom? Agora, vamos na letra B. Pessoal, na letra B, repara que ele colocou entre parênteses e repetiu 6 vezes o CH2. Então, se a gente escrever essa molécula, como é que ficaria? Ó, H3C, CH2 uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes, e aí o CH... Eita, acabou aqui a lousa, vou colocar aqui para baixo, hein? CH3, tá bom? Então,
ele suprimiu toda essa estrutura aqui, ó. O que ele fez? Ele contou, essa estrutura se repete, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então ele colocou lá assim, ó, CH2, 6 vezes, tá bom? Posso representar essa molécula também na forma de sticks, que é como está representada a letra C? Posso. Olha, são quantos carbonos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só ligação simples? Então vamos lá, ó. 2 carbonos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá aqui, ó. Fez esse desenho aqui, a mesma coisa que ter escrito tudo isso. Tá bom? 8 carbonos. Então vamos lá, vamos anotar agora. 8 carbonos, só ligação simples e hidrocarboneto. O. Então fica oct, an, o. Octano. Tá bom? Um tipo de gasolina, o octano. Daí o termo octanagem. Vamos pegar o próximo aqui, ó. Deu o nome dos seguintes compostos. Agora já apresentam insaturações aí na brincadeira. Então, ó, selecionou a cadeia principal. Tem que numerar. Vamos começar da extremidade mais próxima da insaturação. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 5. No 5 também tem insaturação. 6, 7 e 8. Então, no 1 e no 8 temos insaturação. Então, vamos lá, ó. São 8 carbonos. Temos duas duplas ligações. Onde estão essas duplas ligações? Estão no carbono 1 e no carbono 5. E é um hidrocarboneto. O. Vamos dar um nome, então, para esse camarada aqui, ó. 8 carbonos. Oct. Hífen. Na posição 1 e na posição 5. Di. En. No. Nossa, vamos escrever lá embaixo, vai. Vai caber tudo bonitinho. Então, vamos lá. 8 carbonos. Oct. Hífen. Posição 1 e na posição 5. Hífen. São duas de dupla ligações em O. Você pode colocar aqui um A, tá? Às vezes o pessoal coloca um A e aí fica octa 1,5 dieno. Então isso daqui foi a letra A. Vamos lá na letra B. Vamos olhar a letra B. Seleciona a cadeia principal. Selecionou. Beleza, ó, no carbono 1, 2. No carbono 3, temos as insaturações. No carbono 1 e no carbono 3. Tá, quais são as nossas anotações? Então, ó, temos 7 carbonos. Temos uma di-en. Em que posições? No 1 e no 3. E é um hidrocarboneto. Então, vamos dar um nome para esse camarada aqui. Então, é o heptahífen. Posição 1 e na posição 3. Di, que são duas. En, que são ligações duplas. E O. Beleza? Vamos para a letra C. Só que agora eu vou apagar lá em cima que o negócio está ficando complexo. Vamos lá, vamos anotar agora aqui, ó. Cadeia principal, ó, repara que aqui ele está dizendo que isso daqui se repete 2 vezes, hein? E isso daqui se repete 3 vezes. Selecionou a cadeia principal. Então vamos contar agora, ó. Vamos começar contando da esquerda. 1, 2, 3. No carbono 4 tem uma tripla. 5, 6, 7, 8. Tá tudo aqui dentro, hein? 9. Agora vamos contar no sentido oposto. Vou usar aqui a letra verde. 1, 2, 3, 4. Carbono 5 tem a tripla ligação. 6, 7, 8, 9. Quem que é menor, 4 ou 5? O 4. Então, nós vamos manter a contagem 4. Tá? A contagem vermelha ali. Então, vamos lá. O que nós temos? Temos 9 carbonos. Opa. Temos 9 carbonos. Na posição 4, temos uma tripla ligação.
e um hidrocarboneto. Então, bora anotar isso daqui. Non, A, posição 4, in, que é uma tripla, O. Nona 4-ino é o nome do composto da letra C. E da letra D, como é que fica na letra D? Vamos lá, seleciona a cadeia principal. Essa daqui não tem nem dúvida, né? Tem uma tripla ligação lá na pontinha. Marca os carbonos para não se perder. Então aqui ó, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 carbonos. E no carbono 1 tem uma ligação tripla. Tudo bem? Então, estamos falando, vamos numerar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, anotando, temos 8 carbonos. Na posição 1, temos uma tripla ligação. E só carbono e hidrogênio, então é o hidrocarboneto. Então fica, ó, Okiti. Está na posição 1. Na posição 1, preciso avisar? Só tem ela. Não, não preciso. Então, se eu não preciso avisar, eu não vou separar por hífen. Tá? Então, ficou Okiti in O. Okitino. Está aí o nome do composto. Beleza?